Oi, gente, tudo bom com vocês? Tão esperado vídeo está saindo agora da entrevista com o senhor meu pai. Dá oi, meu pai. Oi, tudo bem, meu? E sem mais demoras, pra gente não enrolar muito, vamos pra primeira pergunta. Ou melhor, antes de a gente fazer as perguntas, vamos deixar primeiro o senhor meu pai se apresentar. Se apresentei, senhor meu pai. Pessoal, eu sou o Reginaldo de Souza, eu trabalho na área editorial, produção de livros desde 1985. Comecei na CPAD, depois em 93 eu fui trabalhar em São Paulo, capital, na Editora Vida. Em 2002 eu saí da Editora Vida, fui a Londres, fiquei lá quase 2 anos, voltei e fiquei como freelancer prestando serviço para várias editoras cristãs. Hoje eu sou gerente editorial da editora Faeste. Isso aí, e agora vamos para a nossa primeira pergunta, para vocês conhecerem um pouco mais sobre meu pai e o processo de leitura dele. Primeira pergunta para o senhor meu pai. Como você começou o seu processo de leitura? Eu comecei ainda ali entre 8 e 10 anos, lendo gibi, revistas em quadrinhos. Aí a partir das revistas em quadrinhos eu adquiri o hábito da leitura e passei então a ler, né, literatura brasileira e daí em diante, né, eu nunca parei de ler. Gente, só um abre aspas, aí são muitos barulhos, ó. Mas é porque o nosso microfone ainda não chegou e não tem como gravar sem barulho, gente. É verão e o bairro aqui é bem agitado, tá? Então vocês me desculpem. E tô com a minha colinha aqui, tá? Segunda pergunta. Qual o seu nicho favorito e autor? O nicho favorito eu gosto muito de ler livros de história. Esse é o meu nicho favorito, mas também gosto muito de literatura de língua portuguesa, né? Tanto brasileira quanto de Portugal. E o meu escritor favorito é Machado de Assis. Olha aí, gente, isso aí vocês vão se identificar, né? Tem muita gente que gosta de Machado de Assis aí. Terceira pergunta. Qual foi o seu livro mais difícil até hoje? O livro mais difícil, né, de leitura é a Bíblia Sagrada, né? Porque é uma obra antiga, uma obra complexa e exige muita dedicação para entender e trazer para os dias atuais o sentido dos textos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Qual livro da Bíblia Sagrada tu acha mais difícil? Os livros escatológicos, proféticos, simbólicos, tem muito simbolismo, muitas figuras de linguagem. Esses são os livros da Bíblia mais difíceis de entender. Ok. Vamos então para a nossa quarta e última pergunta sobre conhecimentos gerais do senhor, meu pai, que é: em relação a ler, você já teve alguma dificuldade que te levou a pensar em desistir da leitura? Não, nunca tive nenhuma dificuldade. Na verdade, né, eu adquiri o hábito da leitura e nunca mais parei. Para mim a leitura é quase como respirar. Então, se eu não posso ficar um dia sem ler, principalmente a Bíblia Sagrada, todo dia eu leio vários capítulos da Bíblia. Leio a Bíblia todos os dias. E livros, é o meu trabalho do dia a dia também. Além desse trabalho de fazer tradução, fazer revisão de textos, eu também gosto de ter as minhas leituras particulares. Primeira pergunta gerais. E antes de fazer essas perguntas gerais, eu quero abrir um pequeno parênteses e pedir desculpas, porque a senhorita aqui, se eu não brinque comigo, a senhorita aqui perdeu as perguntas que eu recebi na caixinha de perguntas aqui no Instagram. Eu perdi, gente, eu tirei print e apaguei sem querer, então eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir fazer essas perguntas e já peço desculpa pra você. Primeira pergunta, e isso pra quem tá iniciando a leitura. Como iniciar o hábito de ler e por qual livro começar? Como iniciar vai depender da sua faixa etária. Eu aconselho nunca ler um texto mais difícil se você é um pré-adolescente, um adolescente, até criança, né? Se alguma criança estiver assistindo esse vídeo, então você São os pais que desejam, né? Isso, comece por uma literatura da sua faixa etária. Não vai querer ler uma obra complexa, uma obra difícil, se você ainda não tem uma preparação de vocabulário, se você não consegue fazer interpretação de textos. Então tem muitas obras da literatura que são muito interessantes, mas são difíceis de ler. Então você nunca comece por um livro mais difícil, porque pode desanimar. Isso aí. Tá, e por exemplo, para um adolescente, uma criança, qual tipo de literatura tu indicaria? Criança, eu aconselho obras com muitas ilustrações. Então, por exemplo, se você quer que o seu filho leia a Bíblia, compre uma Bíblia em quadrinhos, compre uma Bíblia ilustrada.
E no caso dos adolescentes, tem algumas coleções que já são publicadas por algumas editoras aí seculares, que o que eles fazem é trazer numa linguagem juvenil, né, numa linguagem mais fácil, os grandes clássicos da literatura mundial. Em vez de você ir direto ao livro Dom Quixote de la Mancha, por exemplo, do Cervantes, um autor espanhol, que é um livro difícil, né, de ler no seu texto integral, no seu texto mesmo traduzido em português, você vai então comprar uma obra que é uma adaptação para um público juvenil desse texto do Dom Quixote de la Mancha. E isso serve para qualquer outra obra clássica da literatura. A gente só espiando os batendo na rua, né? Segunda pergunta. Para a pessoa que está iniciando um livro, ela precisa necessariamente terminá-lo se ela não estiver gostando? Não. Se eu não estiver gostando da leitura, é melhor deixar de lado e partir para um outro livro, para ela não desanimar. Verdade. Desse hábito da leitura. E isso acontece muito, porque a pessoa começa com o livro errado, um livro que foi indicado por algum amigo. Que já tem um hábito, né, de ler. Isso, a própria pessoa, então viu na internet alguém que está lendo, alguém que está recomendando. Só que é um livro mais complexo, mais difícil. Então é melhor começar, como eu falei, dependendo da sua faixa etária, começa por um livro com uma linguagem apropriada para a sua faixa etária, que aí você não vai desanimar. Isso aí. Vamos para a terceira pergunta. Como manter o foco da leitura? Essa pergunta é muito importante, porque você realmente, dependendo do lugar onde você faz as suas leituras, eu por exemplo, eu gostava muito de ler, obviamente, no meu quarto, porta trancada, para não ter interrupção. Geralmente num horário que eu sabia que tinha pouca atividade dentro da minha casa. A biblioteca geralmente é um lugar apropriado para a leitura, porque é um ambiente silencioso. Então procure um ambiente silencioso, com pouco ruído, com boa iluminação. Aí você vai ter melhores condições de prosseguir na leitura, sem interrupções. Verdade. E é isso que faz muita gente perder o foco e desistir, porque ele começa a ler, vem uma interrupção, aí ele perde o fio da meada. Então é importante que o ambiente, o local que você faz a sua leitura seja um lugar sossegado, um lugar de pouco ruído, pouco barulho. Tá. E aí a pessoa já passou por todo esse processo inicial e ela agora está com vontade de começar a partir para um nicho mais difícil, ler uma literatura mais clássica, mais difícil. Por onde ela poderia começar? Bem, tem as grandes obras da literatura universal. Você pode... Aí tem relações que você vai encontrar na internet. São obras eternas, né, digamos assim, né, desde foram escritas há séculos atrás e ainda hoje são lidas. Ilíada e a Odisseia de Homero, um autor grego, antes de Cristo. Virgílio, que é um autor latino, ali da época do Império Romano. E por aí vai. E muitos outros escritores, como já falei, né, o Miguel de Cervantes, que é um autor espanhol. William Shakespeare, que é o maior dramaturgo, considerado o maior dramaturgo de todos os tempos. E muitos outros grandes escritores, o próprio Machado de Assis, que é o maior prosador, ou seja, aquele que escreveu em prosa e não em poesia, da língua portuguesa no Brasil. Então, e muitos outros escritores, essa de Queiroz. Então são grandes também, Gustave Flaubert, que é um escritor francês, Charles Dickens, um autor inglês. E tem muitos escritores bons que você deveria então procurar essas obras, os russos, Dostoiévski, Tolstói, Nikolai Gogol, não sei se a pronúncia é Gogol ou Gogol, Tchekov. Tchekov é considerado um dos maiores contistas da história da literatura mundial. Quinta pergunta. Por que tu acha, na tua concepção, que as pessoas não buscam mais ler os livros? Por que as pessoas não têm mais vontade de leitura, de ler livros? Houve uma decadência, uma queda na busca por leitura de livros, entre outros fatores, devido a essa cultura midiática, a cultura de redes sociais, a cultura digital, né? Podemos dizer assim, né? As redes sociais, o uso do smartphone, do próprio televisor, das redes de streaming. Então tudo isso aí prejudica, obviamente, o tempo que antes era dedicado à leitura.
Ainda temos muitos leitores certeza. no mundo afora, ainda que esteja diminuindo. No Brasil, inclusive, saiu uma pesquisa agora há pouco tempo que houve um decréscimo no número de leitores no Brasil, infelizmente. E nós temos que retomar isso, começando lá pela primeira infância. Verdade. Em vez de colocar um celular na mão do teu filho, coloque um livro, né? com bastante ilustração e ensine o seu filho a aprender a ler ali com esses livros. Com essas Isso aí, obras. gente. Isso aí. Vai anotando as dicas aí. Sexta pergunta. Na tua opinião, quais livros ajudam a desenvolver a intelectualidade? Bem, são vários livros que... Todos esses livros que eu falei ajudam a desenvolver a intelectualidade, né? Livros de literatura geral, livros de filosofia, livros sobre religiões, livros sobre sociologia. A própria Bíblia também seria esse livro? A Bíblia Sagrada, né, é um manual tremendo para desenvolver justamente o que é a intelectualidade? Talvez seja uma palavra rebuscada, que muita gente não entende. Né? É a capacidade de raciocínio, é você raciocinar sobre a realidade. Então você vê a realidade e você consegue extrair ali um entendimento daquela realidade que está circundando todo a cada um de nós, né? Todos os dias. Então é isso que é intelectualidade, é saber usar as ferramentas do intelecto humano, que todo ser humano tem, para interpretar aquela realidade específica. Sétima pergunta. Na tua opinião, quais erros que um leitor iniciante não deve cometer? Entre outros, conforme eu já falei, primeiro, escolha o livro, ou o estilo de texto, o tipo de texto, né, o nível de texto, de acordo com a sua faixa etária. Então se informe com professores, com pessoas já maduras, que já tenham uma bagagem de leitura, antes de se comprometer com a leitura de algum livro específico. Outra coisa é a pessoa querer ir com muita sede ao pote, querer ler muitas páginas. Já logo de início, né? Logo de início. Isso pode desanimar. Pode enfadar, a pessoa, né? Pode enfadar a pessoa. E aí a pessoa... Outra coisa, se você cria um hábito de leitura durante o dia, num certo horário, e você naquele dia, naquele horário não conseguiu, não se preocupe. No dia seguinte você retoma a leitura. Verdade. Não fica pensando não assim, se cobre, né? Não se cobre. Eu não consegui ler ontem, então vou vou desistir desistir dessa leitura, ou então vou recomeçar lá na primeira página. Exatamente. Não faça isso. Então, porque vai acabar desanimando, isso, né? Desanima. Realmente, para você criar um hábito, ou seja, hábito de leitura de qualquer outra coisa, né? Leva mais ou menos, segundo os especialistas, 30 dias. E tudo é disciplina, em torno de 30 dias. Pode ser um pouco mais, dependendo da pessoa, um pouco mais ou um pouco menos. Durante 30 dias você cria um hábito. Então se você, por exemplo, começa a ler todo dia ali 6 horas da tarde, ou 7 horas 19 horas, ou 20 horas, ou 21 horas, ou na parte da manhã, e você durante 30 dias fizer esse mesmo processo, você vai criar um hábito. E aquilo ali vai se tornar um hábito. Vai fazer parte da tua rotina, né? Aí pode ser hábito bom ou hábito ruim, depende do que você escolher para fazer. Perguntas e respostas rápidas com o senhor meu pai. Primeira pergunta, livro favorito da sua infância? Revistas em quadrinhos. O que você está lendo no momento? A Bíblia. Você é o tipo de leitor que empresta livros ou não? Não gosto de emprestar, mas já emprestei e não me devolveram. Não emprestei livros. Você consegue ler um livro por vez ou vários de uma vez? Eu leio vários por vez. De várias áreas, inclusive. O livro que você já leu e não gostou? Não lembro de nenhum livro especificamente que eu tenha lido e não gostado. Tem alguns escritores que eu desisti de ler o restante das obras deles. Cita um. Tchau pra gente. Por exemplo... Vamos polemizar. Jorge Amado. Um autor bem conhecido no Brasil, muito conhecido, por sinal. E não terminou as obras. Eu li o Capitão de Areia dele na época da escola, mas aí eu não gostei do estilo dele, nunca mais li nada dele. Próxima pergunta, você consegue ler em automóveis? Ônibus, carro? Não consigo. A minha vista acaba embaralhando. Próxima pergunta, qual é o seu lugar favorito para ler? Geralmente hoje eu estou lendo na minha casa ou no escritório onde eu trabalho. Você risca nos livros? Eu risco nos livros de lápis, eu uso lápis. Próxima pergunta,
Em que língua você prefere ler? Língua portuguesa. O que te faz amar um livro? O enredo, a narrativa, o estilo da escrita daquele escritor, isso tudo me cativa. Recomende um livro. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Gênero favorito. Livros de prosa, seja ficção ou não ficção. Gênero que você raramente lê. Poesia. Livro de biografia favorito. Eu li, a última biografia que eu li foi do Leonard Ravenhill, um pastor inglês. Muito bom. Próxima pergunta. Você já leu livro de autoajuda? Não lembro de ter lido nenhum livro de autoajuda. Acho que eu li um livro, muitos anos atrás, se não me falha a memória, do Napoleão Hill, que é considerado um autor de autoajuda. Quantas vezes você pegou livros na biblioteca e devolveu sem ter lido? Raras vezes eu fiz isso, porque eu era muito criterioso nas escolhas dos livros que eu retirava da biblioteca e levava para casa para ler. Próxima e última pergunta, e essa é muito legal, é: se você pudesse trazer à tona um personagem de um livro, qual seria? O Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Traria Brás Cubas a vida. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!